Hoje a gente vai estar com Evelyn e vai falar para a gente sobre um tema muito importante através do que ela entende, né? Eu acho que ela entende muito bem na experiência, né, da constelação familiar. Eu vou pedir para ela se apresentar. Trabalho com a constelação tem uns 8 anos, com outras terapias breves também, mas vamos dizer assim que meu carro-chefe acabou sendo a constelação, que é onde eu tenho mais ressonância, onde realmente, vamos dizer que é o meu lugar de fala, o meu lugar seguro de fala. E é a partir desse lugar que eu vou trazer para vocês hoje sobre isso que a Dirce falou sobre fluir. Porque o que a gente busca muito é fluir. Como que a gente tem essa vida de sucesso, de abundância, como que a gente chega onde a gente precisa chegar, mas de uma forma leve, de uma forma fluida, sem tantos empecilhos. Então, o nosso tema hoje é sobre o caminho do mais. E aí a gente vai, né, conversando, vai abrindo aqui o tema. Um tema muito importante, né? Muitas vezes a gente se perde no caminho tentando descobrir, mesmo através dos conhecimentos que a gente já tem, mas descobrir o que realmente faz com que a gente consiga ter o nosso lugar, né, ao sol, né? E aí, quando eu falo ter o nosso lugar ao sol, é simplesmente a gente poder viver a nossa vida da forma como a gente gostaria, né? E em busca da felicidade, que eu acho que é o objetivo de todos nós. Embora a gente muitas vezes tenha muitas falas ligadas às perspectivas de autoconhecimento, autocuidado, muitas vezes a gente se prioriza muito as coisas externas, né? O trabalho, estudo, que é uma coisa importante, mas muitas vezes a gente esquece do nosso eu interior, da nossa essência, né? Que isso possa fluir de todas as maneiras, manifestando, né, no campo físico, né? No campo fenomênico que a gente fala, né? Fazendo as nossas, tendo essa fortaleza, né, dentro da gente, num sentido de estar sempre procurando estar bem, eu acho que a gente consegue reverberar isso para externo, né? E aí a gente consegue também estar driblando, né, os enfrentamentos, as dificuldades, os obstáculos, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu acho que é muito, muito por aí. O que você acha, Evelyn? O caminho é esse mesmo, né? É de dentro para fora. Não adianta a gente só ficar com os mecanismos, objetivos externos, porque a gente não vai conseguir caminhar, até pode, mas a gente vai até um certo limite, né? E aí trava. Então a gente tem que ter esse caminho de dentro, porque a gente não consegue fluir. Então a constelação, ela fala muito sobre isso, né? Sobre as raízes, sobre aquilo que eu não resolvi comigo mesmo, com a minha infância, com os meus pais e com os meus ancestrais. Então tudo isso que ainda está pendente, está com aquele nó, a gente não conseguiu dar um olhar ainda mais harmônico para aquela relação e entender melhor a dinâmica daquela relação, porque às vezes a gente acha assim, a constelação vai sair todo mundo feliz, alegre, saltitante, de mãos dadas ali, harmonia 100%. Não é assim, né? A gente está ali para harmonizar as relações, para a gente ter uma melhor postura perante aquilo, mas a gente só consegue trabalhar o que é nosso. A gente não pode curar, fazer uma cura pelo outro. Então, muitas vezes a constelação ela vai ajudar a gente, mas a gente tem que entender que existe a limitação do outro. Então a gente vai fazer o que nos compete. E às vezes tem relações que vão ser ainda duras, ainda difíceis, ainda um pouco tóxicas, mas a gente vai conseguir se posicionar melhor perante aquilo. Então existem algumas dinâmicas, né, que a gente precisa olhar, que leva a gente para o caminho do mais. Primeiro ponto é esse, olhar para dentro, olhar para a gente, o que compete a mim. Então, autorresponsabilidade. Qual é a minha parte?
O que em mim ressoa com isso que não está dando certo na minha vida? Que postura eu tenho, consciente ou inconsciente, que me coloca nesse lugar de fracasso, nesse lugar de instabilidade, de doença, de vulnerável? Então, acho que o primeiro ponto é isso, a gente trazer para a gente um pouco dessa responsabilidade para a gente conseguir movimentar o que precisa, né? Então, Bert Helling, ele fala do caminho do mais. O que é esse caminho do mais? É o caminho onde existe a paz, a leveza, onde as coisas realmente fluem naturalmente, é onde existe alegria, aonde existe saúde, aonde existe vida. É onde eu me coloco na presença e olho para frente. É onde eu conecto com tudo que é meu, minha missão de vida, minha prosperidade, onde eu posso conectar com as relações que tem que chegar na minha vida, eu consigo ter relações saudáveis, eu consigo ter uma saúde emocional, mental, uma saúde física, prosperidade, abundância. Esse é o caminho do mais. Só que geralmente a gente tem uma dificuldade em ficar ali alinhado naquele caminho do mais. Às vezes a gente fica um tempo, depois a gente acaba saindo, né? A gente fica transitando. Por quê? Eu tô ali, eu curei algo e alguma coisa na vida vai me chamar para olhar algo que ainda está adoecido dessas relações. E aí a gente vai naqueles altos e baixos, né? Não existe um movimento retilíneo. Então, alguma coisa vem e me joga em algum problema, alguma trava, alguma falta de fluxo, algum adoecimento, para que eu possa olhar. Então, esse caminho do menos, ele quer dizer o quê? Opa, vamos olhar porque tem algo aí que está errado. Tem algo que você está fazendo que você não está conseguindo tomar o fluxo da vida. Então, o caminho do mais é a vida. Se eu não tomo o fluxo da vida, eu vou para o caminho do quê? Do menos. Esse caminho é onde tudo estagna, tudo é interrompido. De alguma forma, é engraçado porque ele falou assim, de alguma forma algo morre. Aí quem morreu fui eu. Só fez assim, cortou aqui tudo. O celular apagou. Enfim, é um movimento de não fluxo, de não fluir. É um movimento de estagnação, onde tudo é muito difícil, onde a gente tem que se esforçar para fazer algo, e aquilo é desgastante, aquilo é dolorido. Então, esse movimento do menos, a primeira coisa que eu estava falando, né, quando eu fui interrompida aqui, que caiu aqui a conexão, é sobre a vida, tá? Se eu não olho para os meus pais e não tomo a vida, eu não consigo fazer esse movimento do mais. Eu não consigo ir além, ir adiante, eu não consigo ter força na vida. Então, o primeiro ponto é esse. Como que a gente está se relacionando, se conectando com os nossos pais? Como que está essa interação com os pais? Será que eu estou num movimento de exclusão? Será que eu ainda nego, renego? Será que eu estou com pena, com dó, num movimento de salvador desses pais? Então, todos esses movimentos me tiram do fluxo, me tiram a força. Será que eu estou carregando os meus pais nas costas, né? Trazendo toda a dor, tudo que eles não resolveram lá atrás. Será que eu estou pegando isso para mim, querendo de alguma forma partilhar, ajudá-los nessa lealdade? Então, o primeiro ponto é esse: como a gente olha para os pais. Então, o fluxo da abundância, do sucesso, ele vem de pai e mãe, né? Já que a gente está falando muito sobre isso, a gente precisa olhar com carinho para a nossa infância, para a nossa criança. Então, como que eu vou estar no presente se o meu olhar ainda está lá para trás? Se o meu olhar ainda está no que eu não ganhei, talvez, desses pais, ou que esses pais me fizeram lá atrás e me feriu a minha criança. Então, eu estou agarrada no passado. Enquanto eu olho para o passado, para os meus pais ou para os antepassados, eu não estou na presença e não consigo olhar para frente, que é o ponto onde a minha vida flui. E muitas vezes esse nó, né, esse conflito, esse adoecimento com os pais diz respeito também a algo que aconteceu lá atrás.
que não é só sobre a minha relação com eles, mas é sobre a relação deles com os nossos avós, dos nossos bisavós, e assim vai. Então é como se o fluxo da vida ele tivesse interrompido desde lá de trás. Por quê? Existe uma interrupção também nesse amor, nesse respeito, nessa conexão entre pais e filhos. Então, às vezes, a gente não vai para o mais, não só por causa da nossa história pessoal, da nossa criança, dos nossos pais, mas de uma história sistêmica, de uma história mais antiga ainda, ancestral. Então, vamos lá. Estava falando do movimento do menos, né? Esse movimento que a gente está desconectado da vida, do nosso lugar certo, do nosso lugar de força. Então, o que eu estava trazendo antes é o que me tira do lugar de força, do movimento do mais, é olhar para o passado. Olhar ainda para o que eu preciso resolver com os meus pais e olhar também para questões ancestrais. Então, se eu estou olhando para lá, a vida está aqui, ela passa na minha frente, mas eu não consigo estar nessa vida. Eu não tenho nem energia para me conectar com essa vida, porque a minha energia está toda sendo demandada para algo em que eu ainda preciso resolver com os meus ancestrais, alguma lealdade familiar. E cada sistema é único, né? Então, podem ter sistemas onde a gente vai ter muitas questões de doença, outros de escassez, outros de relacionamento. Então, que emaranhados são esses? Que padrões são esses que ainda se repetem na minha ancestralidade, chegam até mim? Que destinos são esses que eu ainda vivencio, que eu ainda preciso repetir, mas que não é meu, não é uma escolha consciente minha. Eu repito porque essa programação, esse script que eu recebi lá daqueles antepassados. Então eu não consigo conectar só com o que é meu. Eu estou aqui andando, olhando para trás, emaranhada, amarrada nas dores deles, muitas vezes também trazendo nas minhas costas, né, o fardo de dor da avó, o fardo de dor do vô, da bisavó, do tataravô, e às vezes até de ancestrais que a gente nunca viu, que a gente não conheceu. Então, nesse ponto, a vida fica pesada. A gente não consegue fazer o que a gente precisa pela gente, principalmente. Eu queria só te interromper um pouquinho para falar uma experiência minha com você, inclusive. Eu tive o prazer de fazer uma constelação com a Evelyn, né? Eu sempre tive um pouco de resistência com relação a isso, porque em outras oportunidades que eu tive para fazer a constelação, eu não, talvez eu não estivesse preparada, alguma coisa aconteceu e eu não conseguia entender tudo vai reverberar, mas de que forma, se eu nem a própria constelação que eu fiz eu entendi, né? E com a Evelyn me trouxe muita clareza, me trouxe muita direção, né, no que eu precisava fazer. E eu vou te falar agora, hoje, que depois da constelação que eu fiz, Evelyn, me arrepia até toda, assim, mas a minha vida nossa, mudou completamente. E para muita coisa que estava bloqueada, estava travada, eu não conseguia, eu fiquei surpresa de como as coisas começaram a caminhar em todos os sentidos da minha vida. E assim, eu fiz mudanças muito importantes, claro que toda mudança exige um pouco de coragem, né? Para a gente poder dar o primeiro passo. E essas mudanças fez esse movimento para mais, assim, na minha vida, entende? Então, claro, né, existem as dificuldades, existem os enfrentamentos, mas eu consigo ver com clareza. E conforme eu vou vendo com clareza, isso vai me dando uma segurança maior para mim poder fazer tomadas de decisões mais assertivas, para mim poder entender o que se passa no meu interno, para poder eu realmente agir de forma que está, né, agir em conformidade com aquilo que eu penso, que eu escolho para mim. Então, foi muito importante a constelação. Eu indico a Evelyn, indico a constelação hoje, né? Principalmente confiando, porque a gente criou um vínculo terapêutico, eu e Evelyn, assim, pela segurança que ela me deu, pela acolhida que foi, né? Então, eu indico a Evelyn, e isso
me despertou também, né, o interesse dela estar aqui junto com a gente no Encontro Olímpico Sem Fronteiras, porque eu falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade de poder chamar a Evelyn aqui para esse momento, para poder realmente se conectar de novo, não sei, de alguma forma, com tudo que ela vem trazendo para a gente de bom. Então, eu acho que não tem assim, outra palavra que não se resume em gratidão, Evelyn, por tudo que você fez por mim, através da constelação, e acho que cabe, né, dentro desse tema que a gente está falando, né? O movimento para o mais. Eu acho que isso resume também muito o sentido da constelação. Gratidão. Desculpa te interromper. Depoimento lindo. E entra no que eu estava falando, né, Dirce? Porque você foi caçar ali o seu lugar certo, porque você não estava no seu lugar de força. Então você ainda tinha questões lá de trás que você precisava trabalhar. E quando a gente está pronto, tudo flui, né? Então a gente chega na constelação quando a gente tem que chegar. E quando o sistema também dá uma permissão. Eu falo que a gente, assim, a constelação, ela não depende só do nosso ser. A galerinha aí. Ela depende do sistema. Então, o seu sistema viu em você um recurso onde você poderia trazer de volta, não só para você, mas para todo esse fluxo do mais, esse fluxo da vida. Então, quando você fez o seu movimento, você chegou e trouxe um download novo para o seu sistema. Olha, a partir de agora, isso daqui pode ser mais fácil. A partir de agora, o caminhar, a gente pode lidar com isso diferente. E quando você colocou em prática, você realmente ancorou aquele novo script dentro do seu sistema. Então, você é presenteada, né? Mas você também traz um grande presente. Você se coloca a serviço de algo maior. E às vezes a gente não tem noção da grandeza, né? Que é esse movimento. Não é só sobre nós. Às vezes a gente acha que a gente é uma formiguinha no sistema, mas essa formiguinha, quando ela faz diferente, ela movimenta o todo, né? Então, você não só se colocou no movimento do mais, mas também levou o seu sistema para o mais. O sistema é uma grande árvore, né, Dirce? Ele quer florescer, ela quer crescer, ela precisa ser regada, ela quer vida, quer dar fruto. Mas quando o sistema está conectado com muita dor, com muita doença, com muita escassez, com muitos segredos, essa árvore ela vai morrendo, ela vai murchando. E vai todo mundo ali, igual um cardume, nadando juntinho para esse movimento, menos. Então, todos adoecem. A gente fala assim, o sonho dos seus ancestrais. Você é o sonho dos seus ancestrais. Por quê? Através do seu movimento, você traz uma nova oportunidade. Né? Muito bom, muito bem. E eu acho que esse movimento... Gente, desculpa a minha cachorra, tá? Agora ela fica eufórica. O horário dela é esse de latir. Daqui a pouco ela fala. Eu acho que esse movimento que você fala, para o movimento do mais, antes de qualquer coisa, esse despertar, né? Esse pequeno detalhe que a gente precisa ter. Porque a gente acostuma com tudo. Então, a gente sempre vai achar que é assim mesmo, que tá tudo bem, né? A gente tem essa coisa assim, tá triste, tá alegre, tá tudo bem. Tá tudo bem, sim. Mas existe lá um sinalzinho que vai estar sempre, tipo, meio que martelando na sua mente, dizendo assim, tá, tudo bem, mas eu tô incomodada. Então, se você está incomodada, 100% não está tudo bem. Você está incomodada. Então, esse incomodar, né, é o que vai começar a te despertar para te tirar dessa caixinha, né, desse pensamento assim, eu vou levando, né, igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né, e a gente vai entrando numa frequência, numa vibe de que está tudo certo. Quando, na verdade, o nosso interno,
ele tá um caos, ele tá uma bagunça. E por isso a gente não consegue realmente fazer nada, realizar nada, tomar decisões importantes. Está sempre inseguro, está sempre, né? Está sempre num posicionamento de passividade, porque a gente não consegue fazer realmente esse enfrentamento de maneira que a gente consiga se sentir bem mesmo com isso, porque até mesmo pela nossa mente ser muito barulhenta, a gente, qualquer coisa que a gente faça, a gente se sente culpado. A gente carrega com a gente um sentimento de culpa. Cara, que eu não entendo isso, né? Mas a gente sente isso. Qualquer coisa que você vai fazer, que vai, por exemplo, que é algo desse movimento do mais, vai fazer prosperar, você sente culpa porque você, de repente, olha para sua família e nem todos prosperaram da mesma forma, né? E aí você vai olhar e fala assim, cara, será que eu mereço prosperar? E será que eu não estou sendo, tipo, meio egoísta por prosperar? De repente, minha irmã, minha família, alguém da minha família não está prosperando, eu começo a prosperar e me sinto culpada porque alguém da minha família não prosperou. E aí eu penso, se eu prosperar, talvez eu estou sendo injusta, estou sendo egoísta, então eu não mereço. E aí eu não dou permissão para que as coisas boas, né, importantes, boas, que têm a ver com conformidade comigo, reverberar na minha vida. Então, na verdade, não tem nada a ver com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, ou com quem quer que seja, prosperar ou não. Tem a ver comigo. Como é o meu olhar diante desses desafios? E porque eu sempre terceirizo isso de alguma maneira, trazendo para mim também uma comodidade, né? Eu acabo entrando numa zona de conforto, porque isso para mim é muito mais fácil do que entrar em profundidade nos contextos mais íntimos do que realmente é a minha essência, e nessa conexão entender quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos de fraqueza, o que me traz medo e segurança diante de ameaças que eu considero, e o que me traz, né, esse olhar de competitividade diante de enfrentamento dessa terceirização que eu faço com outras pessoas à minha volta, né? Situações, pessoas. Então, eu acho que esse movimento que você diz, esse caminho, essa direção, tem muito a ver, principalmente com esse despertar, com esse sininho que fica batendo aqui na nossa cabeça, né? A gente pode chamar de intuição, insight, né? Seja o que quiser que você chamar, mas a gente tem, principalmente quem é mulher, né? Instinto, intuição, premonição, tudo tem. E a gente não usa isso de uma forma que realmente não dá ouvidos, né? A isso. E por isso a gente vai levando no tá tudo bem, né? Vai levando no como pode, e fica nisso, né? A gente não sai desse círculo vicioso nunca. Não é isso? Acho que é por aí, né? Sim, e é interessante você trazer isso, porque dentro da constelação a gente traz isso como consciência leve e consciência pesada. Então, o que acontece, Dirce? Quando a gente quer fazer um movimento para o mais, às vezes a gente trava. A gente tem capacidade, mas a gente vai e trava numa crença, num não merecimento, nessa culpa, nesse medo. Porque quando eu olho para trás, eu vejo todo mundo que não conseguiu ter saúde, sucesso, abundância, seguir seus sonhos, seus objetivos, uma relação saudável. Então, o que eu faço? Eu vou para a consciência pesada, onde eu vou me sentir culpada, onde eu vou me sentir excluída, onde eu vou me sentir traindo aquele sistema. E aí vem algo também muito da nossa criança, que fica desesperada nesse movimento, se ela não estiver curada. Porque ela olha, nossa, se eu fizer diferente, eu vou me afastar dos meus pais. Eu vou perder os meus pais porque eu vou fazer diferente. Ou os meus pais vão me desaprovar. Eles não vão me abençoar se eu fizer diferente. E uma coisa que eu gosto muito de falar, que a gente precisa do nosso adulto para fazer esse movimento do mais. Na criança a gente não consegue
porque a gente fica vulnerável, emocionalmente frágil. E o meu adulto, ele é quem banca com a mudança, sabe? É quem fala assim: vou pegar, vou fazer e vou pagar o custo pelo aquilo. Eu vou com sentimento de culpa mesmo, tá ok. Eu vou, às vezes, com esse sentimento inicial de estar traindo, tá ok. Porque, na verdade, a gente não trai, a gente não vai ser excluído e deixar de ser amado pelo nosso sistema. Isso é uma percepção infantil da nossa criança interior. Então, por que é tão importante curar essa danadinha e fortalecer o nosso adulto para conseguir fazer esse movimento com o pé no chão? Conseguir fazer esse movimento de um lugar mais tranquilo, sabe? Porque às vezes a gente faz um movimento e volta para trás. Faz um movimento e retorna de lá para trás de novo onde eu estava. Então eu tenho a vontade de romper o padrão, mas eu ainda não consigo, tá? Então isso que você trouxe é muito interessante. E Bert Hellinger, ele fala assim, a gente só consegue crescer na vida nesse movimento de buscador. E esse buscador, ele precisa ter essa consciência pesada, porque ele vai com isso mesmo, com a culpa, com o incômodo. A consciência leve é o quê? É a zona de conforto. Eu tô ali, tô igual todo mundo, tô ali na escassez, tô numa relação abusiva, ruim, mas eu tô igual todo mundo, eu tô junto deles, eu tô me sentindo amada, pertencente, incluída, né? Então, tá ok, a minha consciência tá leve, não tá pesada, eu fico aqui. Mas eu também continuo nesse lugar onde as coisas não vão além, não vão fluir, né? Então, onde você vai ficar infeliz, não vai conseguir se movimentar. E tudo é uma escolha, né, Se a gente tem as escolhas. Então, a gente precisa dar esse sim pra gente, mesmo que os outros não deem sim para eles. Porque às vezes a gente vai olhar para os pais não estão prontos para fazer esse movimento diferente. Eles ainda querem a doença, eles ainda querem ficar nas relações adoecidas. Eles ainda, os nossos pais, querem ser uma criança ferida. Então a gente precisa soltá-los, deixá-los ali em paz com o que é deles, entender que eu preciso fazer a minha escolha, por mais que eles não façam a deles, né? E ok. Eu acho isso muito forte, porque a gente tem essa questão dos laços sanguíneos, né? E essa questão dos laços sanguíneos é muito forte. Eu vou te dizer que é muito difícil a gente conseguir romper com essas crenças limitantes, porque realmente, assim, quando se diz respeito a pai e mãe, é algo que a gente tem até culturalmente, né, como sagrado. Então, a gente vem, né, dentro dessa consciência, né, que a gente recebe, que é o consciente coletivo, né, trazendo dos nossos antepassados, né, de tudo aquilo que a gente traz dos nossos ancestrais também, como se fosse uma obediência, né? A gente sente assim, eu tenho que obedecer porque eles me deram a vida, né? Eu sou grata porque eles me deram a vida. Então, porque eles já me deram a vida, eu preciso obedecer o que eles me dizem, né? Mas essa obediência, na verdade, ela vai se confrontar com as escolhas, né, que a gente tem. Porque se a gente for pensar, até mesmo em questão de época, o que eles viveram era de um jeito. E o que a gente vive hoje, né, dentro da nossa atualidade, já é de outra forma, já é outro tempo, né? Então, assim, para esse contexto, não existe loop nem paradoxo. Porque por exemplo, se eu fizer um livro, se eu escrever um livro, e ter um acesso à máquina do tempo, e eu escrever um livro agora, com 50 anos, e ter uma máquina do tempo que me acesse a um livro que eu escrevi aos 15 anos, quem escreveu esse livro? Eu com 50 ou eu com 15, né? Então, dentro da física quântica, a gente entende que esse paradoxo, na verdade, não é nem com 50 e nem com 15. Esse livro sempre existiu. Foi porque eu tive acesso aos meus 15 anos, em algum momento, que me fez ter a percepção dos 15 anos, como eu tenho acesso hoje aos meus 50. Então, é um loop.
E aí a gente tem que entender isso, que cada vida, cada existência, cada vida criada nesse planeta, nesse mundo e em todos os outros, para quem acredita, é única. A gente não pode, né, misturar os canais. O que é de um, o que é do outro, né? Do outro, e o que é meu é meu. E a gente tem essa facilidade, talvez, de achar, porque a gente tem essa coisa, né? Ah, meus pais me criaram, meus pais me deram educação, meus pais me deram a vida e tal. Eu tenho que ser grata? Claro que eu tenho que ser grata. Mas eu tenho que entender que essa gratidão também tem um limite de conseguir separar o que eu não posso levar adiante. Até porque se eu sou parte deles, né? Seguindo nesse contexto do ciclo sem fim, né? Do ciclo do antepassado. E eles estão em mim, o que eu tenho que passar adiante são os valores, são as verdades, são tudo aquilo que eu vou, né, assimilando como algo de importante para mim, valoroso. Mas eu tenho que seguir dentro daquilo que eu percebo, do meu ponto de vista, no sentido de modificação, de transformação, de transmutação, porque as coisas mudam, né? As coisas, a vida está em movimento. Então, o que era antes. O que é agora é o agora, e o que virá, né? O futuro Deus pertence, a gente não sabe, mas vai ser totalmente diferente também. E a gente não pode ficar carregando, arrastando essa corrente, porque senão a gente não vive, a gente não é feliz, pleno, né? Eu acho que é muito isso, né? Sim, e é muito interessante as suas falas, né? A gente está muito conectada aqui porque tem uma gratidão que ela aprisiona, e tem uma gratidão que ela libera, que leva a gente além. Então, os filhos muitas vezes acreditam, né? Até por crenças também que são implantadas, né, no inconsciente coletivo, até crenças religiosas, como se os filhos fossem devedores dos pais, né? Os filhos não podem frustrar os pais, desobedecer. E muitas vezes é isso que prende a gente de ir para o nosso caminho, esse medo de dizer não, pai. Eu não vou corresponder à sua expectativa. Não, mãe, eu não posso te obedecer. Mãe, eu cresci, eu tenho a minha escolha, o meu caminho. Não, pai, eu não posso ficar no papel de ser a sua mãe, de suprir o que você não ganhou. Então a gente precisa desobedecer esses pais, porque essa desobediência ela é saudável, é o que faz a gente crescer. Enquanto a gente não dá essa desobediência, a gente ainda está na energia infantil. Quem obedece é criança, né? O que eu estava falando. Quem precisa desobedecer e tem que desobedecer de alguma forma é o nosso adulto. E tá tudo bem, faz parte. Então, não somos devedores dos pais, né? A gente tem que ser grato, pegar a vida, que a gente falou. Eu pego a vida, eu tomo aquilo e sigo adiante, fazendo algo de bonito por mim, pela minha profissão, pelo meu filho, se eu quiser ou não ter filho, mas por todos os filhos que eu tiver, que às vezes, né, nosso filho é um projeto, nosso filho é um dom. Então, que eu coloque aquilo a serviço da vida, o que eu ganhei deles. Isso já basta, eles já se alegram, né? Essa é a ordem certa. Agora, o filho que fica olhando para trás como devedor dos pais, trocando, sentindo que deve ainda a eles, ele saiu do fluxo. Ele não vai para esse caminho mais nunca, porque ele parou ali, né? Então, ele precisa devolver para os pais. E a vida é algo grandioso. A gente não consegue bancar o custo da vida. A gente não consegue devolver a vida para os pais. É simplesmente pega, segue adiante, né? Faz a tua parte, vai ser saudável, vai ser feliz na vida. É isso que os pais esperam. Só que às vezes, disse, quando os nossos pais estão disfuncionais, estão adoecidos e talvez também aprenderam assim com os pais deles, eles nos cobram. Eles nos colocam em algumas situações que para eles parece ok, que para eles aquilo significa respeito. Para eles aquilo significa amor. Para eles aquilo significa ser pai. E muitas vezes aquele pai, aquela mãe, eles vão castrar os filhos, eles vão infantilizar, eles vão tirar o filho do seu lugar de força.
Mas não de forma consciente, muitas vezes, de forma inconsciente, porque existe toda uma dinâmica que vem lá de trás. Então, geração após geração, os pais estão muito adoecidos, e esses adoecimentos acabam reverberando, né? Indo para os seus filhos. Só a gente precisa bancar com essa desobediência, e tá tudo bem, por mais que os nossos pais não entendam no início, ou não entendam, às vezes eles não vão entender. Às vezes a gente acha que a gente só vai conseguir fazer o que a gente precisa na vida quando os nossos pais baterem palma, abençoarem e falar uhul, vai porque agora eu aprovo. Às vezes eles não vão fazer isso, porque não é do script, não é da cultura, da consciência deles, não é da crença dos valores deles. E ok, né? Se a gente ficar olhando para isso, a gente nunca vai fazer o que a gente precisa.